Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcelo do O. Deixa o like aí já se você gosta de narração esportiva. Esse é o espaço que a gente discute a nossa arte de narrar futebol e outros esportes. E o tema desse vídeo é o seguinte: uma grande reclamação de colunistas de televisão, de parte dos torcedores, é que nós narradores gritamos muito. Todos nós temos, parece que entramos num padrão em que é preciso ganhar no grito, né? Expressão cunhada pelo Flávio Rico, um cara que eu respeito muito. E que parece que todos nós gritamos com lateral, a gente é escandaloso para tudo. E afinal de contas, de onde vem isso? Então esse vídeo é para tirar essa curiosidade de muitos de vocês aí. O que está acontecendo? E eu acho que a gente tem alguns fatores para estudar em relação a esse assunto, que eu acho que são muito importantes, porque não dá para tirar a narração esportiva do contexto do mundo que a gente vive hoje. Se você voltar no tempo, no começo das transmissões de televisão assim mais nacionais, né, quando cresceu mesmo a televisão no Brasil, lá no final dos anos 60, anos 70, a narração era mais pausada, pouquíssimas palavras eram utilizadas. Tinha narrador que nem gol gritava, só dizia assim: fulano fez 1-0 Brasil. E era o jeito da época, né? Depois, no final, né, no começo dos anos 80 para cá, até metade dos anos 90, até o Brasil ser campeão do mundo, em 94, existia uma maneira sóbria, mas com mais ritmo e mais palavras. Galvão Bueno, Luciano do Vale, Silvio Luiz com humor e tal, que é uma outra escola completamente diferente de tudo. Mas todos os outros que faziam, né, na época eu não, mas Marco Antônio, Marco Antônio Matos, da Bandeirantes, J. Júnior, Luiz Alfredo, o Oliveira Andrade. Nossa, tantos e tantos, né? Meu Deus, eu vou acabar esquecendo de gente boa. Januário de Oliveira, tal. Tinha um padrão de voz médio, um tom de voz médio, não se subia tanto o volume, não se tinha também a qualidade de equipamento que se tem hoje. Se narrava todos os jogos praticamente do estádio, né? Era muito difícil ter um tubo. Então tudo isso provoca uma sensação, também ligada um pouco à nostalgia, eu sou uma pessoa nostálgica, então falo de cadeira, de que naquele tempo se narrava mais baixo, tá? Existe uma coisa que sim mudou, e na minha opinião, talvez tenha sido a única coisa que realmente piorou, vamos colocar entre aspas, e eu me coloco nisso também, porque eu faço parte dessa geração que tá narrando, né, gente? Eu não posso me excluir disso. O nosso vocabulário caiu. A gente usa menos palavras diferentes e impactantes para construir um texto de narração futebolística. Isso aí, para mim, é muito claro. E eu não estou falando de palavra rebuscada, bonita, não, não. Estou falando de palavras mesmo, um vocabulário extenso que nós não temos. E por que nós não temos? Eu acho que vai muito também da nossa educação, né? A nossa formação, mas salvo exceções, eu sou uma exceção, eu sei disso. Né? O Luizinho lá da Casé, que tem, né, morou muito tempo fora, né? Mas normalmente a gente vem de um processo educacional e de uma mudança também geracional, de uma mudança de linguagem que não usa mais as palavras que se usavam antigamente. Isso é um processo natural também do mundo. Se você pegar um livro do Machado de Assis editado no século XIX, você vai ter um tipo de linguagem que, se você pegar uma edição mais recente, você não vai encontrar. Porque as pessoas não vão entender as palavras. Então isso também faz parte do momento que a gente está vivendo. Agora, quanto ao volume de voz, eu tenho uma tese que eu acho bem plausível, que é muito daquilo que nós estamos vivendo no mundo de 30 anos para cá, 25 anos para cá. O mundo está mais barulhento. Nós temos mais poluição sonora, tem mais carro, tem mais barulho de tudo que você possa imaginar. E existe
um fenômeno que a ciência estuda que se chama efeito Lombardi. O efeito Lombardi é desde o século XIX, isso é estudado pela medicina, pela ciência e tal, de que quando tem muito ruído no nosso ambiente, a gente tende automaticamente a falar mais alto. E hoje, cara, minha casa aqui, eu tenho uma vitrola, eu tenho uma caixa de som, eu tenho meu celular, que eu uso fone de ouvido durante muito tempo, tenho a televisão, tenho o som do carro, é som o dia todo. Eu desafio a você aí que está assistindo esse vídeo a dizer quanto tempo num dia você passa em absoluto silêncio. Vai ser difícil. Absoluto silêncio. Ó, buzina. Absoluto silêncio. Então o mundo está mais ruidoso. Paralelamente, nós estamos vivendo uma geração que está, vamos dizer assim, colocando para fora com toda a intensidade as suas emoções. Que era uma coisa que a gente não fazia muito. Eu tenho 46 anos. A gente não podia expressar com muita intensidade qualquer sentimento que fosse. E a internet, ela liberou esse filtro. Então, cada vez mais, as pessoas falam de uma maneira mais forte. Existe uma disputa por atenção no mundo, não só na internet, nos meios de comunicação, mas na nossa vida mesmo. E que às vezes aquele que fala mais alto ganha uma certa atenção. Já existem estudos, inclusive hoje, do contrário, de que há um crescimento do cansaço mental das pessoas com essa quantidade de informação e de vozes na cabeça da gente. E muita gente está tentando deixar, inclusive, as redes sociais por esse motivo, né? E isso passa para a narração. E aí eu acho que o André Henning, que foi o pioneiro nisso, embora se você voltar, eu acho que a partir de 94, a partir do tetra do Galvão Bueno, aquele é tetra, o óculos torto e tal, aquilo quebrou uma barreira de que o locutor esportivo não podia se envolver demais com aquele evento. Como era o Brasil, como era o Campeonato do Mundo, o Brasil não ganhava há muitos anos, tal. Aquela reação intempestiva e espontânea do Galvão pegou bem. E aí aquilo começou a criar uma onda dentro da comunicação, porque isso não é só na narração esportiva, não. Junto com outros fatores que fizeram com que o jornalista, de uma maneira geral, não só o esportivo, ele se humanizasse mais. Então a gente passou a poder fazer coisas que a gente não podia mais. Né? Porque era impensável um narrador sair urrando tetra. Causava demissão, gente. Vocês que são mais jovens aí. Não podia. Isso passou a poder. E aí, aos poucos, as pessoas foram se soltando. E aí, quando André Henning se torna narrador do esporte interativo, ele era repórter da Transamérica, e ele já tinha essa comunicação no rádio. Ele já era um repórter que falava um tom acima, e que eram pouquíssimos que faziam isso. Pouquíssimos na época dele. E ele trabalhava numa rádio que permitia esse tipo de inovação, porque a Rádio Transamérica ela já tinha um tom acima por causa do Éder Luiz e tal. O Éder era um cara que puxou muito isso no rádio, né? Porque ele também no rádio colocou um tom acima do que já se era uma narração nervosa da época do Osmar. Né? Mas o Osmar não alteava a voz. Ele era muito rápido, frenético, mas ele narrava com volume baixo. O Éder não. O Éder até hoje, né? Ele narra muito alto e no tom, no volume e no ritmo. Ele é uma metralhadora mesmo. E o André vem dessa escola. Então, quando ele assume o projeto do esporte interativo, que tinha uma proposta diferente, a proposta era viver um pouco mais emocionadamente o esporte, que nenhuma outra TV fazia. Então ele passou a compor esse mundo mais barulhento, se conectando com essa necessidade que cada vez mais ficou presente no meio do torcedor de olhar pra gente e ver que nós somos um deles.
Porque quando a gente tá lá empolgadaço, narrando um jogo, tal, gritando, bababá, o torcedor, muitos podem achar exagero, bababá, mas uma grande parte, e eu acho que também isso é geracional, uma grande parte vai olhar pra gente como se nós estivéssemos vendo o jogo do lado deles, na sala da casa deles. Reagindo com eles. E aí, quando a internet explodiu de vez, isso acabou viralizando, tomando outras proporções, e os narradores que foram formando o projeto do esporte interativo foram também escolhidos com esse mesmo perfil, para que a casa tivesse esse perfil. Como o projeto cresceu, veio a Champions, um campeonato enorme, trabalhado de uma forma completamente diferente da ESPN que fazia antes. E houve no começo muita gritaria, no mau sentido, de reclamação, né? Porque você sai de um jornalismo sóbrio, profundo e tal, para uma cobertura mais emocional, com jornalismo, com informação, porque isso eles nunca abriram mão, e uma narração um pouco mais efusiva, um pouco mais vibrante, mais radiofônica. E isso pegou. Então, esse é o novo padrão. Mas é um novo padrão que ele está aí porque ele funciona, gente. Ele faz sucesso. Senão não estaria aí há mais de 20 anos hoje na TNT, e hoje todo mundo fazendo, a Cazé faz a mesma coisa. Por exemplo, né? Foi o projeto que veio depois de gente que estava lá. Então, é uma continuidade, né? Então, nós vivemos hoje num mundo com muito mais barulho, com muito mais informação, em que todos nós falamos mais alto na nossa vida, que a gente tem um estilo de vida em que a gente olha as redes sociais, está todo mundo dando a vida ali para chamar a sua atenção, todo mundo também fala mais alto, todo mundo também fala mais forte, carrega mais na comunicação. E existe uma cultura atual que aceita e quer esse tipo de comunicação. E aí cabe cada um ter o seu bom senso de limitar, variar essa tonalidade de voz para não ficar uma coisa 2 horas ali, né? Que pode cansar, não se estourar, ter técnica para fazer isso para você não se machucar. E continuar e ter um trabalho longevo, uma carreira longeva, que eu acho que essa é a maior preocupação, porque eu já tive esse problema. E eu não gostaria que vocês tivessem também. Mas a gente precisa ler essas críticas com uma certa resistência ao mundo que a gente vive hoje, o que é muito natural também, ninguém é obrigado a gostar. E eu entendo que o pessoal mais antigo se choque muito, porque é muito diferente você estar consumindo futebol há 20 anos, e vamos dizer assim, há 10, com quase todo mundo fazendo assim, e talvez 20, 30 anos para trás em que não se fazia isso. Então existe um choque. É como a narração feminina, existe um choque. E daqui a pouco isso vai passar. E tem uma coisa que é o que o mercado pede, o seu cliente. O que seu cliente está pedindo? Então, agora, para fazer, precisa saber fazer. E eu acho que esse é o grande mérito de caras como o André, como o Jorge, como o Luiz, que para mim são os 3 principais ali desse estilo de narração, né? O Luiz é mais jovem, então tá, para mim, repito, já disse isso para ele, liderando também uma molecada que quer fazer como ele faz, e que eles têm o controle disso. Eles se conhecem para fazer isso na hora certa. Dentro daquilo que é a comunicação deles, o produto deles e aquilo que as pessoas que os assistem gostam. E é isso. Eu, por exemplo, eu já gritei muito mais no rádio. De forma descontrolada, até que fiquei doente. E depois que eu fiquei doente, que eu me livrei do pólipo nas cordas vocais em 2022, eu reaprendi a narrar. Então hoje eu tenho energia na minha voz, o que não necessariamente significa que eu preciso gritar, mas eu tenho essa energia minha. E hoje eu sei a hora que eu tenho que estourar. Então não é o tempo todo. Eu converso na transmissão, eu reduzo o volume, eu uso a minha voz. Minha voz grave é bonita, então hoje eu sei usar. Hoje eu sei usar. A experiência me deu isso e o problema de saúde que eu tive me deu isso.
Então a gente tem que se conhecer no fim das contas. Porque, repito, narração esportiva é gosto. Você tem que ser você mesmo e esperar que alguém se conecte com você por você ser você mesmo. Porque o contrário, forçado, não vai rolar. O que eu queria trazer com esse vídeo é: existe uma conjuntura que leva a essas coisas. Não é porque a gente faz da nossa cabeça, porque a gente quer, porque a gente porque a gente não sabe fazer de outro jeito, porque a gente é incompetente, então a gente grita. Não é isso. Nós vivemos num mundo que tem esta conjuntura, este comportamento coletivo, este inconsciente coletivo, e nós estamos vivendo neste mundo. Logo, o mercado, as pessoas, a audiência, as empresas, sem dizer nada, vão puxando a gente para esse caminho. Porque um narrador morto, vamos colocar assim, que é como se diz hoje de um narrador que não vibra tanto, ele não tem espaço. É só vocês olharem o que aconteceu com o Oliver Andrade na Record. Então também a gente não pode fechar o olho para isso e o narrador esportivo só existe se tiver uma plataforma, né? Para ele narrar. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês, ouvintes, telespectadores, torcedores, torcedoras e tal. Mas você também, que é narrador, narradora, tal, como é que você vai se encaixar neste mundo? Porque nós somos fruto da época e vivemos o espírito do tempo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Se tem dúvida, manda nos comentários aí que a gente vai falar bastante sobre isso e trocar ideia com você, tá bom? Está no link aqui da descrição o nosso e-book Guia Completo da Narração Esportiva Digital. Tem esse tipo de assunto lá e muito mais, preparação vocal, exercício e tudo mais para você narrar seus jogos de dentro da sua casa. Um manual completo para você que quer começar do zero, tá bom? Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.